Bom, vamos lá, gravando. Fala galera, sejam muito bem-vindas aí a mais uma videoaula, mais uma aula aí na série com foco aí para o cargo de analista em cibersegurança do BNDES, beleza? Então, tô de volta aí para a gente poder resolver mais algumas questões essas aí com foco agora no item 1.7 do teu edital, no que tange ao assunto de segurança ofensiva, beleza? Então aqui a gente vai lidar um assunto bem tranquilo, tá? É um assunto bem tranquilo. São questões que você tem que matar, ó. Ler o enunciado e, cara, já saber a resposta já de cara, sem ficar na dúvida, beleza? São questões praticamente, assim, digamos, que dadas, né? Se cair aí na tua banca, né? E a CES Gran Rio costuma efetivamente trazer esse tipo de questões, beleza? Então, eu trouxe aí em torno de... Deixa eu ver aqui em torno de 19 ou 18 questões, 19 questões aí que a gente vai resolver, beleza? E simbora. Então, vou te pedir, dá o teu joinha, se inscreva aí no canal e tenha uma excelente aula aí, que espero que vocês possam aprender efetivamente e massificar, isso é o mais importante. As aulas de exercício aqui é efetivamente a gente massificar o conteúdo e não esquecer de jeito nenhum, beleza? Tranquilo? Então deixa eu, como de costume, já sair aqui na frente dos senhores e simbora, galera. Vamos lá, questão de número 1. Deixa eu colocar aqui para desenhar e simbora. Questão de número 1 da banca 6 Gran Rio, beleza? A prova aí do IBGE, analista de suporte à comunicação e rede efetivamente, beleza? Vamos lá. Os códigos maliciosos estão cada vez mais aprimorados, beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Pronto, assim fica mais fácil, né? Os códigos maliciosos estão cada vez mais aprimorados, o que aumenta o grau de insegurança, né? Efetivamente. Quando esses códigos visam a sobrecarregar os sistemas, quando a gente fala de sobrecarga, já tem que vir a sua mente de DDoS ou DOS, ou seja, ataque de negação de serviço, beleza? Negação de serviço. Já é de cara, beleza? Tranquilo. Tanto é que ele fala que visam sobrecarregar os sistemas de computadores em uma rede com uma carga extra de tráfego de rede para provocar o que? O ataque de negação de serviço. São chamados, ou seja, quando esses códigos visam a sobrecarregar os sistemas, eles são chamados de quê? Trojan Horse, Worms, Exploit, Floods ou Injectors. E aí, o que vocês acham? Beleza? Galera, já de cara é o nosso famoso Floods. Jamais esqueça disso. Professor, mas eu nunca ouvi falar em Floods, né? Eu já ouvi falar em alguns ataques de DDoS, de amplificação, né? De reflexão e tudo mais. Mas o que seria esses Floods? Os Floods, eles são as ferramentas, ou seja, são aqueles códigos maliciosos que especificamente são desenvolvidos para realizar um ataque DOS. Ou seja, DDoS ou DOS. Beleza? Ou seja, eles enviam realmente essa grande quantidade de tráfego de rede para um determinado alvo com o objetivo de sobrecarregar seus recursos. Beleza? Professor, mas o que seria esse injection? Né? Esse injector são usados para, como o próprio nome diz, inserir códigos. O que? Maliciosos. Beleza? Em outros programas, por exemplo, em programas, ou até mesmo injeção de código malicioso dentro dos sistemas, beleza? Que geralmente é para explorar realmente vulnerabilidades dentro do sistema, dentro dos programas, para realizar determinados ataques, tá? Então, assim, não necessariamente está ligado à sobrecarga aí dos sistemas, beleza? Exploit. Exploit, quando falar em exploit, já tem que vir na sua mente, você que é um cara de cibersegurança. São códigos e técnicas que aproveitam vulnerabilidades em software, beleza? Falou em exploit, ou seja, são aquelas técnicas ou até mesmo, digamos assim, códigos que vão facilitar o que efetivamente? Vão se aproveitar das vulnerabilidades.
vulnerabilidade dos sistemas. Para ganhar ali o seu shell reverso, para ganhar um controle remoto da máquina, para executar um comando dentro do sistema operacional e assim vai, beleza? Ou seja, ganhar um acesso privilegiado, tá? Eles geralmente são usados para justamente explorar essas falhas, explorar essas vulnerabilidades específicas, tá? Para ter o controle, tá? Ou seja, o exploit aqui, o objetivo dele é explorar falhas para ganhar acesso ou ganhar controle e não sobrecarregar efetivamente um tráfego de rede em específico, tá? Agora, obviamente, falou em worms, cara, já de cara, né? Worms, eles são aqueles tipos de malware, né, que se replicam automaticamente, beleza? Então, por isso que aqui não se enquadra na questão, né? Eles podem causar danos aos sistemas e consumir recursos, mas perdão, mas o seu objetivo principal não é a sobrecarga de tráfego de rede, beleza? Tranquilo? E os famosos trojans, ou o que a gente chama de cavalo de Troia, né? Aqui já tem que estar na sua ponta da língua, né? São aqueles códigos maliciosos que se disfarçam como efetivamente um software legítimo, né? Para enganar os usuários e obter um determinado acesso não autorizado aos sistemas, tá? Mas o foco não é ali sobrecarregar o sistema com um ataque de denial of service, tranquilo? Então, questão de número 1 aí é o nosso Flooders. Se você não sabia, o nosso Flooders, ele tem essa possibilidade, né, são ferramentas ou códigos maliciosos especificamente desenvolvidos para quê? Realizar ataque DOS. Jamais esqueça disso. Vamos lá. Questão de número 2. Vamos lá. Qual também da Banca 6 Gran Rio, no ano de 2012? Vamos lá. Qual tarefa não é de responsabilidade do programa antivírus? Não é o vírus, é o programa antivírus, beleza? Ou seja, já de cara, qual não é? Ou seja, prevenir o acesso não autorizado a um backup instalado em um computador? E aí, galera, nosso gabarito já de cara aqui é letra A, beleza? Bom, verificar continuamente os discos rígidos e unidades removíveis de forma transparente ao usuário? Pô, beleza, perfeito, né? Isso aqui realmente é o que se espera de um antivírus. Procurar vírus, cavalos de Troia e outros tipos de programas maliciosos em arquivos anexados? Pô, perfeito. Não tem o que se discutir. Analisar arquivos acessados através da internet? Beleza. Os arquivos não só acessados, mas realizados o download, uma vez realizados o download e executado, vai passar pelo antivírus. Atualizar diariamente pela rede as assinaturas de vírus? Perfeito. E de outros programas maliciosos? Perfeito. É exatamente isso que se espera. Beleza? Agora, prevenir o acesso não autorizado a um backdoor instalado em um computador? Será que realmente o antivírus tem essa função? Né? Bom, o próprio backdoor, que ele é muito utilizado ali nos kits de root, ou seja, nos rootkits, são um conjunto de ferramentas, né, que vão deixar o atacante ali como se tivesse um canivete suíço, onde ele vai ter recursos suficientes, ferramentas suficientes para se utilizar em determinados ataques, beleza? Ou seja, os backdoors, eles são mecanismos que permitem acesso, ou seja, é um conjunto de ferramentas que vai permitir o acesso não autorizado a um sistema. Ou seja, programas de antivírus, ele não tem como função principal, tá, detectar e remover um malware desse nível, tá? Então, realmente ali, até por eliminação, seria a nossa letra A, beleza? Questão de número 3, vamos lá, mais uma da Banca 6 Gran Rio, caiu na Petrobras. Um administrador de rede percebeu que um dos componentes do software do kernel do seu servidor web está apresentando um comportamento estranho, beleza? Após realizar um checksum no componente, ele percebeu que o teste falhou e que a solução para o problema seria reinstalar todo o sistema. Cara, imagina o seguinte, você tem aqui a camada física, beleza? Você tem aqui a camada física, lá o teu hardware, o teu processador, a tua memória, e logo em seguida você tem aqui o teu sistema operacional, beleza?
o teu SO, e dentro do teu SO tem lá os aplicativos, efetivamente, beleza? Ou seja, aqui já seria a camada de aplicativos. E ele está falando que, deixa eu botar de outra cor, ele está falando que um administrador da rede percebeu que um dos componentes de software do kernel, ou seja, algum componente aqui no núcleo, né? Imagina que tem vários outros. O kernel, na verdade, ele é uma camada ali entre o sistema operacional, né? E a parte física, né? Ou seja, onde a parte física aqui eu tenho memória, né? Eu tenho diversos dispositivos, né? Como CPU, né? Hard disk, né? Diversos controladores de, por exemplo, chipset. Imagina que eu tenho outros dispositivos como impressoras. Então, eu tenho que ter, obviamente, uma camada aqui que é o kernel, é o núcleo do sistema operacional, né? O meu núcleo, onde cada módulozinho dele ele vai constar diversos módulos, tá? Diversos módulos que vão se comunicar com a controladora, né, responsável por realmente se comunicar com a memória RAM, a controladora responsável por se comunicar de forma adequada e na frequência adequada com a CPU, com o hard disk, com os diversos dispositivos de armazenamento, com os próprios chipset, e aqui quando a gente fala chipset, tanto o chipset norte quanto o sul, então existem parâmetros adequados ali para haver uma comunicação adequada, e inclusive com os outros dispositivos USBs, como impressora, teclado, mouse, né? Então, esses módulos em específico se comunicam efetivamente com cada um. Tanto é que existem os famosos módulos, né, responsáveis ali na camada de kernel para fazer uma comunicação adequada com esses dispositivos, beleza? Então imagina que um administrador de rede percebeu que um dos componentes de software do kernel do seu servidor web, tá? Ou seja, imagina aqui que a gente tem uma aplicação, tem um Apache aqui rodando, né? Que é um servidor web, pode ser um Apache ou até mesmo um Nginx, beleza? E que o componente desse software do kernel, do seu servidor web, está apresentando um comportamento esquisito, né? Após realizar um checksum no componente, ele percebeu que o teste falhou e que a solução para o problema seria reinstalar todo o sistema operacional. Imagina o seguinte, imagina que ele detectou simplesmente um erro num módulo desse e ele vai ter que pegar toda essa camada aqui e fazer uma instalação nova, formatar e reinstalar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Após realizar um checksum no componente, ele percebeu que o teste falhou e que a solução para o problema seria reinstalar todo esse sistema operacional, pois outros componentes do kernel também apresentavam o problema, ou seja, não apenas esse, mas esses aqui também, enfim, diversos outros módulos do kernel também apresentaram o problema. Com base neste teste, conclui-se que o servidor sofreu um ataque do tipo spyware, rootkit, spoof, adware ou keylogger. E aí, galera, o que vocês acham? E aí, nesse caso, o que seria mais plausível, né? Vamos lá, spyware. Spyware seria capaz de fazer isso? Bom, o spyware já tem que ter em mente, deixa eu alterar a cor aqui. A gente já tem que ter em mente que é o seguinte, no spyware, vou até eliminar, não seria o nosso gabarito, porque o spyware é um software malicioso que coleta, ele vai coletar o que? Informações sobre o que? Um usuário, tá? Esse é o objetivo, né? Sem o seu próprio conhecimento, sem o seu próprio consentimento, e vai enviar isso, todas essas informações para terceiros. É isso que você tem que ter em mente. Esse é o spyware, beleza? O objetivo principal do spyware é realmente monitorar e extrair esses dados sensíveis como informações de navegação ou dados pessoais e enviar isso para terceiros, beleza? Agora, o nosso gabarito aqui é o famoso rootkit ou o kit de ferramentas
disponíveis ali como se fosse um canivete suíço para o atacante, para ele destruir, né, componentes do sistema operacional, ou apenas simplesmente não destruir, mas simplesmente modificar determinados módulos do sistema operacional que vai permitir ele ter acesso futuro, né? Implantar ali um backdoor para que ele futuramente consiga persistir o acesso a esse servidor, perfeito? Não apenas isso, mas também como danificar determinados módulos, beleza? Ou seja, o rootkit ele é um tipo de malware que tem como objetivo ocultar a sua presença no sistema e permitir acesso privilegiado contínuo ao atacante, tá? Geralmente, os rootkits, tá? Geralmente alteram o kernel do sistema operacional para poder fazer isso. Ele tem que modificar determinadas configurações do próprio sistema operacional para se esconder e manter o controle do sistema, tá? O que pode resultar em falhas, né, nos testes de integridade, como checksums, né? Ou seja, uma vez você adulterando, uma vez que você adultera, né, arquivos daqui importantes do sistema operacional, você tem como checar a integridade dele. Tá? Comparando com o hash anterior, né? O hash original dele. Se o hash for diferente, significa que realmente alguém modificou, né? As instruções, né? O código ali dentro daquele módulo, beleza? Então aqui o nosso gabarito realmente é o rootkit. Spoofing não seria o spoofing, porque o spoofing é uma técnica onde o atacante, como a gente já viu nas aulas anteriores, é uma técnica onde o atacante ele se faz passar por outra entidade, né, para enganar usuários ou sistema. Ou seja, aqui ocorre a falsificação de qualquer informação, por exemplo, um IP spoofing, por exemplo, beleza? Hardware, por que não seria o nosso gabarito? É um tipo de software que exibe anúncios, tá? Não é o foco aqui do hardware danificar componentes do sistema operacional, beleza? Tranquilo? O hardware ele realmente não compromete o kernel do sistema, tá? Ou sequer causa falhas em teste de integridade, beleza? O hardware está mais focado em realmente exibir anúncios e não em modificar componentes do sistema operacional. E aqui o nosso famoso keylogger, né? Como a gente não tem como esquecer, que é o tipo de malware que registra o quê? Ele registra teclas digitadas pelo usuário, beleza? Não teria nada a ver aí com a gente, tá? Com a questão no caso, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 4. Apesar de ter 19 questões, acredito que a gente consiga executar as questões bem rapidamente, né? Vamos lá. Um software que se disfarça como programa legítimo, mas que tem a capacidade de roubar informações confidenciais do usuário sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, é conhecido como, já de cara, não esqueça, é Trojan, né? Falou em se disfarçar como se fosse um presente, como se fosse um programa legítimo, é o Trojan, tá? É o tipo de malware que se disfarça como um software legítimo e inofensivo para enganar o usuário. O objetivo é realmente aqui obter acesso não autorizado. Como? Se disfarçando por meio de um programa legítimo, beleza? O famoso cavalo de Troia. Tranquilo? Vamos lá, questão de número 5. Qual tipo de malware é projetado para capturar e registrar as teclas pressionadas? Bom, aqui já de cara, né? É o nosso keylogger, né? Aqui sem muita discussão, só trouxe aqui para realmente a gente ter uma ideia, beleza? Vamos lá, questão de número 5. Um tipo de malware que se replica e se propaga, falou em replicação e propagação por conta própria, aqui é que tá, sem a necessidade de interação do usuário, sem esse software malicioso, sem esse malware ser acionado, já de cara é o worm, tá? E não o vírus efetivamente, que pode
pode ali muitas das vezes trazer confusão. Lembra o seguinte, se replica e se propaga automaticamente por ele mesmo, por conta própria, é o worms. Ou seja, eles se replicam e se propagam automaticamente através de quem? De quem? Das redes. Isso aqui já tem que estar no sangue, não pode não ter dúvida em relação a isso. Sem, ao menos, o quê? Sem, efetivamente, a interação do usuário. Beleza? Tranquilo. Enquanto que o vírus, ele se propaga efetivamente, mas ele precisa efetivamente ali de ter o acionamento, né, do usuário. Ele necessita dessa interação. Beleza? Vamos lá, questão de número 7. Qual dos seguintes malware é projetado para criptografar os arquivos? Falou em criptografar, já tem que vir logo na sua mente ransomware, beleza? Tranquilo? Questão de número 8 aí. Um software que se infiltra em um sistema e cria um canal secreto, preste bem atenção, um software que se infiltra em um sistema e cria um canal secreto para que um atacante controle o sistema remotamente. Bom, aqui a gente já viu, é o nosso rootkit, beleza? Ou seja, é o rootkit que é projetado para obter e manter efetivamente o acesso privilegiado a um determinado sistema. Geralmente como? Ocultando a sua presença. Beleza? Já de cara, não tem como ter dúvida. Beleza? Para justamente a gente poder obter o acesso persistente a esse sistema ou a esse servidor. Beleza? Tranquilo? Aqui a gente já viu, né? O worms não é porque o worms é um malware que se auto-replica, se autopropaga automaticamente e se espalha através da rede e sistemas, beleza? Trojan já não seria, porque o Trojan é ali aquele software, aquele malware, né, que se disfarça como se fosse um software legítimo, tá? Beleza? Flutter, a gente já viu que é um malware projetado para quê? Sobrecarregar, jamais esqueça isso, sobrecarregar, né, um determinado sistema. O famoso ali, ataque de DOS. Beleza? Já de cara. Tá? E o spy aqui é o tipo de malware projetado para quê? Coletar, não esqueça disso, coletar informações, tá? Coletar informações sobre o usuário sem o quê? Sem o seu consentimento. Essa é a ideia. Tranquilo? Então, questão de número 8 aí é de fato aí o nosso gabarito rootkit, letra A. Questão de número 9. Um atacante usa um malware que pode assumir o controle de vários dispositivos conectados a uma rede e utilizá-los para realizar ataques em larga escala. Em larga escala. Qual tipo de malware ele está usando? Cara, como nas aulas passadas, a gente já viu que quando a gente tem os servidores intermediários ou as estações de trabalho que são domadas, né, que são controladas por um atacante, a gente chama isso de botnet. Ou seja, eu tenho aqui o atacante, onde ele consegue controlar diversos dispositivos intermediários, milhões desses dispositivos intermediários para realizar um ataque direcionado a um servidor web, por exemplo. Beleza? E a gente até viu que geralmente esses ataques, né, a gente pode enviar a flag sim para fazer aquela manipulação, aquela simulação de um ataque DDoS, né, onde a gente tem a flag sim e todo esse conjunto de servidores intermediários, esses servidores zumbis, desses servidores escravos, vão enviar pacotes maiores ou pacotes amplificados, tanto com a flag, com o cenário da flag sim, tá? Como recentemente, agora os hackers já conseguem enviar e replicar para o alvo essa flag sim ACK, beleza? Falou em larga escala, computadores controlados por atacantes, já tem que lembrar já de cara os famosos botnet, beleza? Vamos lá, questão de número 10.
Qual tipo de malware é projetado para sobrecarregar um sistema ou rede com tráfego excessivo? Falou em malware, sobrecarregar, ali é o nosso DOS. Falou em DOS, é o nosso Flutter, beleza? Que são usados para gerar esse tráfego excessivo, né, e causar negação de serviço, beleza? Questão de número 11. Questão de número 11. Qual malware é projetado para explorar a capacidade computacional de um sistema comprometido para o que? Minerar com o intuito, com o objetivo, minerar criptomoedas sem o conhecimento do usuário. Já de cara é a cryptojacking, tá? Ou seja, é o cryptojacking que usa recursos do sistema operacional para justamente minerar essas criptomoedas, beleza? Questão de número 12. Um malware que se instala no navegador da web e modifica o código das páginas da web para o que? Coletar dados pessoais dos usuários é conhecido como... E aí, galera? O que vocês acham? O malware que se instala no navegador da web e modifica o código das páginas, ou seja, lá modifica lá as tags dos HTMLs, né? Ou do JavaScript, né? Ou do CSS, para coletar dados com o objetivo de obter informações. E aí? Ou seja, já de cara, né? É o nosso Formjack. Ou seja, é ele que realmente altera o código das páginas da web com o intuito de coletar dados, tá? Não esqueça disso. Questão de número 13. Durante uma análise de segurança, a questão boa, durante uma análise de segurança em uma empresa de tecnologia, foi descoberto um software que parecia ser legítimo, mas coletava silenciosamente as teclas digitadas. Cara, falou em teclas digitadas, é o famoso keylogger, beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão de número 14. Opa! Uma equipe de segurança detectou um aumento significativo no tráfego de rede em uma empresa de e-commerce. Opa, tráfego de rede. Algum ataque em massa. Após uma investigação, descobriu-se que um programa malicioso estava infectando muitos dispositivos e gerando um grande volume de dados para um servidor externo, ordenando ataques em conjunto. Que tipo de ameaça a empresa está enfrentando? E aí, spyware? Bom, spyware é focado em quê? Em monitoramento e coleta de dados, não coordenar dispositivos para ataques em massa, beleza? Flutter, e aí, galera? Flutter, ele envia grandes volumes de dados para sobrecarregar o sistema, mas não descreve uma rede de dispositivos infectados. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é aquele cenário aqui em cima, ó. Existem diversos dispositivos sendo controlados remotamente para enviar um conjunto grande de tráfego. Para quem? Para o alvo, efetivamente, tá? Para o alvo, beleza? Então, vamos voltar aqui. Não seria o Flutter, tá? O Flutter, ele não tem essa coordenação, né, de dispositivos para ataque em massa, apesar dele sobrecarregar o sistema. Tá? A própria questão já está falando isso, infectando muitos dispositivos, ou seja, e gerando muito volume de dados, ou seja, tem um ataque bem coordenado. Tá? O Flutter ele já não tem essa anatomia de ataque, né? Agora, falou em botnet, exatamente isso. Ou seja, o botnet é aquela rede de dispositivos infectados que são controlados remotamente para realizar as ações coordenadas como um ataque distribuído, de DDoS. Beleza? Vamos lá. Ransomware, né, a gente já sabe, criptografa, né, os dados e exige resgate, não seria o caso da questão, e muito menos o rootkit. Tá? Questão de número 15. Durante uma auditoria de segurança, foi identificado um programa que se instalou no sistema sem o consentimento do usuário. Este programa estava o quê? Enviando informações sobre hábitos de navegação do usuário para um servidor desconhecido, ou seja, para terceiros. A gente viu lá em cima um malware que
tem essa característica, né, de obter informações, coletar informações sensíveis, né, confidenciais dos usuários e enviar isso para terceiros. Qual seria? Seria o nosso spyware, né? É exatamente o nosso spyware que é projetado para monitorar e coletar dados sobre atividades do usuário, inclusive como hábitos de navegação, beleza? O Worms aqui não seria, porque ele é um malware que se replica e se espalha automaticamente, tá? Então não seria o nosso Worms. Bom, bot é um bot, ele pode fazer parte assim, tá? de uma botnet para tarefas automatizadas, mas não se foca em monitorar os hábitos de navegação, muito pelo contrário. Ele é usado o quê? Para sobrecarregar um determinado serviço qualquer, beleza? Trojan Horse, né? Embora possa estar disfarçado realmente por meio de um software legítimo, tá? Um Trojan não descreve especificamente o monitoramento ali de hábitos, beleza? E o Flutter muito menos, que é ali aquele software malicioso, cujo objetivo ali é realizar um DOS, né? Sobrecarregar o sistema operacional, beleza? Então, questão de número 15 aí, nossa letra C, como gabarito. Vamos lá, questão de número 16. Em um cenário de segurança, descobriu-se que uma aplicação estava baixando, olha isso, uma aplicação estava baixando e executando malware adicional em um sistema comprometido, facilitando o quê? A instalação de várias outras ameaças. Olha que interessante. Qual tipo de computador? Tá falando em baixando. Quando a gente fala em baixar, qual é o tipo de código malicioso está descrito nesse cenário? Já de cara, downloader. O downloader é exatamente o downloader que é projetado para baixar, instalar exatamente o que? Software malicioso. Beleza? Nos sistemas operacionais. Tá bom? Tranquilo? Questão de 17. Vamos lá. Uma organização financeira detectou um comportamento anômalo em vários computadores onde um software estava minerando criptomoeda. Galera, minerando criptomoeda, já falou criptomoeda? É cryptojacking. Tá? Já de cara, beleza? Questão 18. Questão 18, vamos lá. Durante um ataque sofisticado, um programa conseguiu obter privilégios administrativos em um sistema, escondendo sua presença e evitando a detecção por ferramentas de segurança, ou seja, por um kit de ferramentas de segurança, ou seja, o nosso canivete suíço ali. Esse programa permitia acesso remoto contínuo ao invasor, ou seja, um acesso remoto persistente, beleza? Por meio ali de um backdoor. Beleza? E qual é o código malicioso que permite isso? Que permite efetivamente? Já de cara é o nosso famoso rootkit. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Última questão. Hoje é bem tranquilo, bem suave. Esse item do edital, cara, esse item do edital, ele é muito tranquilo. Beleza? Em comparação aos outros, obviamente, né? Um especialista em segurança identificou um tipo de malware que age como intermediário em transações de formulários web, interceptando e modificando, alterando dados inseridos pelo usuário antes que eles sejam enviados ao servidor legítimo. Qual é o tipo de ataque descrito? E aí, galera, qual que vocês acham? Bom, cryptojacking, a gente sabe que não, porque ele tem o papel ali de minerar criptomoedas. Não é o caso da questão, beleza? Flutter tem ali o objetivo de realizar ali acionar um malware para realizar um DOS, né, uma sobrecarga no sistema operacional. Trojans, eles enganam usuários efetivamente, né, para executar um código malicioso por meio de um software legítimo, mas um comportamento específico de manipular dados em formulários não é característica do Trojan. Beleza? Keylog é muito menos, porque o Keylog ele captura as teclas digitadas, mas não altera os dados enviados por formulário.
só sobrou o nosso form injecting, que é importante você saber. Aqui efetivamente envolve a interceptação e modificação de dados em formulários web, correspondendo exatamente aí ao descrito aí no cenário, né, da questão, beleza? Então o nosso gabarito aqui já seria efetivamente a letra A, beleza? Bom, galera, a gente terminou por aqui, né? Esse item do edital é muito tranquilo. Deixa eu ver aqui, tá gravando direitinho. É muito tranquilo, muito de boa, tá? E chegamos ao fim aí dessa aula, mas durante a semana a gente vai gravar outros tópicos. Fique esperto, o próximo tópico, deixa eu confirmar aqui. O próximo tópico, ele vai ser o item 1.8 aí do seu edital, que é o ataque ao fator humano, ou seja, a gente vai falar um pouquinho de engenharia social, né? Phishing, spear phishing. Tem diferença, não esqueça disso. Tem diferença entre um ataque phishing e um spear phishing. Um é mais genérico, o outro é mais específico e as bancas costumam efetivamente trazer essa diferenciação e você não pode errar esse tipo de questão, beleza? Então, galera, eu vou parando por aqui. Muito obrigado por ter ficado aí até o final e deem teu joinha, dê um feedback aí na aula. Eu preciso do feedback de vocês para saber como é que eu tô, né, conduzindo a aula, se eu estou usando os exemplos práticos, se eu estou usando os exemplos adequados. E se a linguagem, né, as explicações estão atendendo aí a demanda dos senhores, beleza? Para fixar, memorizar o conteúdo, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.